abismo sem fim, loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu fui ser a ponte entre a vida e a morte. Eu sei, do outro lado eu vi meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. As garras da mão que o Senhor me arrancou me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, eu ia viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua. Era um céu calor. Primeiro. Hoje eu sou verdade, Primeiro, gente. mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. As garras da mão que o Senhor me arrancou me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, eu ia viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua. Era um céu calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Rafael. Aparecida Amaral. E a Web Rádio Betel. Boa noite, vocês que estão entrando. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada temerei. Daqui a pouco, às 22 horas, a gente começa. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Sua empresa fatura a partir de 80 mil e você quer lucrar ainda mais? Conheça a Infinity Pay, a
boa noite a vocês que já entraram, né? Na live. Agora é 10 horas, né, Walter? Isso. Vamos dar início, vamos estar orando, apresentando os que estão e os que estão chegando também. Amém? Amém. Boa noite a todos que está chegando. Estamos iniciando mais uma live todas as quarta-feiras às 22 horas, certo? Essa live vai falar sobre família, sobre a palavra de Deus e levar uma mensagem de esperança para os lares que hoje no Brasil precisam de oração, precisam de uma palavra de conforto. Então, esse nosso projeto está iniciando. Hoje é um dos muitos que virão. Então, muito obrigado por estar conosco. Tenho certeza que a gente vai participar, vai levar a mensagem e vocês podem participar também conosco, mandando mensagem, fazendo pergunta ou pedindo oração. Amém? Vamos orar, Deus? Amém. Querido Deus e eterno Pai, queremos te louvar, te agradecer e agradecer o teu santo nome. Obrigado, Deus eterno e santo, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia que se estende sobre cada um de nós. Obrigado, Deus eterno e santo, por mais uma quarta-feira, né, no qual aqui estamos, para dizer que tu és santo, que tu és poderoso e para te agradecer por cada um, Senhor, que está participando junto conosco nessas lives todas as quarta-feiras. Que o Senhor entre com providência no lar de cada um que se encontra já conosco e aqueles que também estão entrando daqui a pouco. Que o Senhor entre com bênção, com cura, com restauração, cura física, cura espiritual. Se for porta de emprego, que o Senhor abra, Senhor Jesus, para os teus filhos, pois só tu sabes a necessidade de cada um deles. E eu já te agradeço, Deus. Te agradeço porque eu sei que o Senhor se faz presente neste lugar. Eu te agradeço porque eu sei, Senhor, que o Senhor continuará falando com cada um de nós através da tua palavra. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Dionísio está conosco também, Dionísio Souza. Seja bem-vindo, Dionísio. Glória a Deus. Vamos só esperar mais um pouquinho, para que entre mais alguém, para que a gente possa estar continuando a palavra, amém? Amém. Todo aquele que quiser começar a fazer suas perguntas antes de iniciar, pode fazer as perguntas, porque no decorrer da live a gente vai responder algumas, mas não vai conseguir responder todas. Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, comece a fazer agora, porque a gente vai tentar responder logo do início. Amém? Aparecida Amaral. Aí foi. Glória a Deus. Amém. Vou passando logo a palavra para os que estão ao vivo, para que já vão procurando, pegando suas Bíblias. Então, é assim, quem tiver Bíblia, pega a sua Bíblia, quem tiver, pega o seu celular, que tiver a Bíblia. Hoje a gente vai ler em Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, versículo 24 e 25. Certo? A gente vai se debruçar sobre essa palavra hoje. E a gente vai comentar sobre ela e vai fazer alguns comentários. O irmão que puder participar, fique à vontade.
silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção, descanso. Seja bem-vinda, Bileu. E acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. A palavra hoje vai ser em Mateus 7, versículo 24 e o 25. Mas é te adorando que venço nada. Acalma o meu coração. Bileu, Amém. antes de ler a palavra, esse projeto, qual foi o intuito desse projeto? Ele foi criado para quê? Qual foi o intuito dele? Qual é o propósito só para o pessoal que estão chegando, alguns novos estão chegando, entender qual é a finalidade desse projeto. E todas as quarta-feiras, às 22 horas, projeto para as famílias. Qual é o intuito dele? Qual o objetivo dele? Onde ele vai atingir? A quem ele vai atingir? Pai, não deixe as ondas me Seja bem-vinda, Lita. Seja bem-vindo, todos que já estão online junto conosco. O projeto, a finalidade dele é a gente partilhar com nossos amigos, nossas experiências, né, como família, através da palavra do Senhor, né? A palavra que é ela que edifica, ela que nos constrói todos os dias e nos dá a direção de como conduzir a nossa casa. Então, o propósito é, junto com cada um que vai entrando, que queira compartilhar também uma palavra, queira entrar ao vivo e compartilhar seus testemunhos, suas experiências, sejam bem-vindos, viu? Nós estamos aqui, foi algo que o Walter propôs, que a gente começasse a fazer essas lives, e eu resisti um pouco, né, Walter? Porque eu não gosto muito de câmeras, mas por uma boa causa, eis-me aqui, né? Nós bem sabemos que os tempos são maus, o mundo jaz no maligno, e quantas famílias, né, estão se destruindo, e muitas das vezes são coisas tão banais. E as nossas experiências junto com os outros que vão entrando, com os amigos que vão entrando, os amigos que vão indicando outros amigos, e assim a gente vai fazendo uma corrente do bem, né, Walter? Isso. E um ajudando o outro. E a finalidade é essa. Como irmãos, nós temos que um ajudar o outro, fortalecendo. E eu creio que o melhor presente que eu posso dar ao outro é a nossa oração. A partir do momento que a gente se coloca no papel de irmãos para orar pelo outro, eu creio que já é uma grande dádiva, né? A gente está aqui orando por vocês, vocês também intercedendo por nós, e assim um vai ajudando o outro, amém? Amém. E aí eu pergunto, irmão, hoje assim, quantas famílias, quantas casas não precisam de oração, né? A gente sabe que todos os lados, todas as famílias precisam de oração. E muitas vezes, assim, tem a mãe ou pai desesperado que precisa de uma oração para um filho, para uma filha, ou para o próprio esposo, e não tem a quem pedir. Então, esse projeto, ele veio também nesse propósito. Toda família que precisar de uma oração, precisar de um conselho, precisar de uma palavra, esse programa ele se destina a isso. O propósito dele é isso, para que essa palavra chegue aos lares, porque assim a gente sabe que os lares precisam muito de oração. A gente sabe que tem lares, muitas vezes está desestruturado. Pai brigando com o filho brigando com o pai, muitas vezes a mãe não aguenta mais o filho, ou o esposo porque bebe muito, ou então por outros caminhos. Então nosso propósito é levar um pouco de alívio, de conforto através da palavra de Deus. Então nosso propósito é esse. Então assim, foi um projeto criado no coração de Deus para que possamos levar essa mensagem e possamos transformar os lares das nossas casas, da nossa família,
e que essas palavras sejam um refrigério para a alma das pessoas e das famílias. Porque assim, eu sei que tem muita mãe, muitas pessoas oprimidas em casa por conta de certas coisas que estão acontecendo. E o nosso propósito é levar essa mensagem. E levar uma mensagem também para aquele também que não tá passando por dificuldade, mas precisa de oração. Porque assim, todos nós carecemos de oração. Então esse propósito é levar a mensagem e orar pelas famílias, para que essas famílias possam ser transformadas através da palavra de Deus. Amém? Então vamos agora para a palavra. Como eu falei, a palavra está em Mateus 7, versículos 24 e 25. Amém? Vamos lá? Quero dar as boas-vindas também ao pastor Daniel, que está junto conosco. Seja bem-vindo, pastor Daniel. Seja é uma honra bem-vindo. estar por aqui participando conosco. Ontem a gente estava lá na Bethesda também participando de uma live. O pastor Daniel não pôde ir porque estava em outra missão, mas hoje está participando aqui conosco. Então seja bem-vindo. Amém? É interessante aqui, eu estava olhando, né? O pastor Daniel entrou e algo que me veio. As coisas do Senhor, eles são sempre assim. Há um propósito para todas as coisas, né? Aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente recebe, a gente tem que dar ao outro. E um dia também, como sempre, a gente vai precisar um do outro. Quantas das vezes a gente precisou, né, Walter? E teve pessoas também que nos acolheu em oração, nos adotou em oração, quando a gente passou pelas nossas guerras, pelas nossas tribulações. Então, teve muitas pessoas que também que se colocou no papel de intercessor e nos ajudou, orando por nós, nos apresentando a nossa casa, o nosso casamento. Então, aquilo que a gente recebeu hoje, a gente também está passando, querendo passar para cada um de vocês, aquilo que a gente recebeu. Retribuir com gratidão aquilo que a gente recebeu, Isso, né, Walter? isso. Porque isso é a gente espalhar o bem. É ter gratidão no nosso coração. Então, eu tenho muita gratidão à pessoa do pastor Daniel também, que foi uma pessoa que, nos nossos momentos, nos ajudou muito. Em oração, em aconselhamento. Então, que Deus abençoe grandemente sua vida, pastor Daniel. Amém. Amém. E ele fez parte dessa nossa caminhada, né? Fez parte com a gente, nos ajudou, orou, brigou. Deve ter chorado também com a irmã Fatinha, com a irmã Fátima. Assim, então, Deus abençoe o pastor Daniel, a sua esposa Fátima e as suas filhas. E toda a sua família, né? Então, assim, vamos ler a palavra, depois a gente vai comentar e debruçar sobre essa palavra, que está em Mateus 7, versículos 24 e 25. Amém? Amém. Vamos lá. Versículo 24 diz: Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Amém. Bela palavra, né? Você quer comentar a palavra? Eu quero que comente. Muito bem. Então, o que é que essa palavra vem dizer? Que tudo aquilo que nós construímos tem que ser edificado sobre a rocha. E que rocha é essa? A rocha é a própria palavra de Deus, é o próprio Cristo. Então, tudo que a gente for construir, se a gente for construir uma casa, primeiramente a gente tem que fazer o alicerce. Ser construído com alicerce. Porque tudo que é construído sem alicerce, quando vier os ventos, que é os dias maus, vai terminar soprando e desmoronando essa casa. Então, hoje a gente sabe que tem muitas famílias sendo construídas sobre a areia. Não tem uma base. Muitas famílias criam seus filhos sem uma base que eu falo da palavra. Porque assim, a gente entende que a família, pai e mãe, o papel dele não é só criar os filhos, botar na escola, pagar a conta e cada um ver sua vida. O papel do pai também é educar seus filhos. Educar seus filhos e mostrar o caminho que devem seguir. Agora, como é que vai fazer isso? Falando, sim, mas também vivendo, porque a teoria, só a teoria não funciona. A prática que dá exemplo, a prática que funciona, porque a gente sabe que tem pai e mãe que pede para o filho não fazer isso, mas o pai e a mãe não dão exemplo. Então o filho olha mais o que o pai e a mãe fazem do que o que ele diz. Então assim, a gente precisa construir as nossas casas sobre a rocha, que é a rocha que é Cristo, é a palavra de Deus. Aí eu pergunto, quantos lares foram lidos a palavra de Deus? Quantos lares leu a Bíblia?
Se a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, e a gente quer construir nossa casa sobre a rocha, e muitas vezes a gente não se atenta para ler a palavra. Então, como é que a gente pode orientar a nossa família se não tem uma base bíblica? A gente vai orientar a nossa família em base em quê? Ao nosso conhecimento, em base do que a gente aprendeu na escola, em base do que a gente aprendeu na rua. Então, assim, a gente está construindo muitas vezes as nossas casas, nossas famílias sobre a areia. Aí, quando vem a tempestade, bate e cada um vai para o seu lado, se destrói, cada um pega um caminho diferente e acaba essa família, se destrói a família. Então, assim, o que está acontecendo hoje, família sendo destruída, casal se separando, casal traindo, casal brigando nas suas casas, muitas vezes um aumenta no vício do álcool, da prostituição, porque essa família não está sendo construída sobre a rocha. É a rocha que é Cristo. Então a gente precisa voltar aos nossos valores. Toda manhã, ou pelo menos uma vez no dia, ler a palavra de Deus, para que possamos ter sabedoria para orientar a nossa família, nossa casa e conduzir nossos filhos. Porque assim, a gente sabe que toda geração que tem aí, vinha de um lar. E a gente sabe que muitas vezes não está muito correto. As pessoas estão perdendo seus valores, na verdade. Assim, a pessoa enganando a pessoa comprando e não pagando, é pessoas querendo levar vantagem no outro, é político querendo entrar no meio da corrupção, e a gente fica nesse meio aí. Mas por quê? Essas pessoas vieram de um lar, e esse lar não foi construído sobre a rocha, foi construído sobre a areia, porque assim, todo aquele que é construído num lar sobre a rocha, ele termina tendo uma direção, tendo um caminho. E só quem pode nos direcionar o caminho é a própria palavra de Deus. E tudo que a gente aprendeu nesse mundo, tudo que a gente aprendeu, não vai valer nada se a gente não tiver a própria palavra, que é a base de tudo isso. Todo conhecimento vem da palavra de Deus. Todo conhecimento, tudo que sabemos, tudo que os homens hoje inteligentes sabem, vinha da palavra de Deus, vinha do conhecimento de Deus. É Deus que dá essa inteligência e conhecimento. Mas muitas vezes a gente acha autossuficiente para isso. Diz, não, eu sou o Senhor da minha vida. E quando a gente toma isso para si, a gente termina pegando um fardo muito pesado. Porque a gente não consegue ser o Senhor da nossa vida. Se a gente deixar Cristo de lado, a gente termina se perdendo nesse mundo. Então, assim, hoje tem muitas pessoas, eu digo isso porque eu já passei por isso, eu já fiz isso. Então, tem muitas pessoas dizendo, não, eu vou ser, daqui para frente, eu vou ser o Senhor da minha vida. Eu não tenho satisfação a ninguém. Então, a gente termina andando, não andando, a gente termina andando em círculo, se perdendo. Então, é hora de voltar para Cristo e rever o nosso papel como pai, como mãe e como pessoa que está influenciando os nossos filhos. Porque assim, como eu falei, os nossos filhos olham muito o fazer, não o cobrar, não o dizer, não o falar. Então a gente precisa voltar e construir nossa casa sobre a rocha, que a rocha é Cristo. É isso, Leon? É isso, né? É bem interessante essa palavra, né? Eu estava lendo, eu voltei lendo, e até eu marquei aqui com Tiago, que também é um texto semelhante ao que o Walter leu, só Tiago 22, 1:22, que diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então não basta eu ser apenas ouvinte da palavra, né? A palavra vem nos ensinar que o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, ele é praticante da palavra. Ele não é apenas ouvinte, ele pratica o que ele fala. Então, o que acontece muitas das vezes é como a gente sempre batendo nessa tecla. Falar da palavra do Senhor é fácil. O difícil é a gente viver ela no nosso dia a dia. E é isso que nós temos que fazer. É luta? É. Porque nós sabemos que nós somos pecadores, somos falhos, mas nós temos que lutar dia após dia para vivenciar a palavra de Deus no nosso dia a dia, praticar ela verdadeiramente no nosso dia a dia. Como o Walter falava, não adianta a gente ministrar uma palavra para os nossos filhos na nossa casa se a gente não estiver vivendo ela. Porque os nossos filhos, ele não vai ver, ele não vai observar o que a gente está falando. Não é verdade, Walter? Ele vai observar o que a gente está vivendo no nosso dia a dia. E é isso que faz a diferença. É o que a gente vive, não o que a gente prega.
Porque para pregar, tem muita gente pregando e vivendo uma vida de falso testemunho. E por muitos que estão na igreja, dizendo ser cristão, pregando e não vivendo, nós deixamos de ganhar almas para Jesus. Porque muito olha e diz, é aquele ali que é crente, é aquele ali que é uma mulher cristã, aquele ali que é um homem que se diz cristão, e não tem credibilidade nenhuma. Como é que eu vou ganhar almas para o reino? De que forma? Praticando a palavra do Senhor. Como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E um homem prudente? Uma mulher prudente? É aquela mulher sábia que edifica a sua casa. É aquele homem que é o cabeça da casa, como a palavra diz. O homem prudente é aquele homem que compra e paga, né, Walter? Porque a gente sabe É aquele que respeita a sua esposa. aquele que respeita a sua esposa. A esposa prudente é aquela que sabe a hora de falar, a hora de silenciar, né? Então, temos que rever o nosso conceito. A palavra do Senhor, ela é uma bússola. Tudo que a gente quiser aprender está aqui na palavra. De Gênesis a Apocalipse. Que a gente quiser compreender e entender para praticar no nosso dia a dia e viver verdadeiramente, colocar a nossa casa edificada sobre a rocha, o segredo só está aqui, na palavra do Senhor. É Ele que nos ensina todos os dias. Então, nós temos que, como o Walter disse, em meio a essa correria do nosso dia a dia, em meio a tudo que a gente está vivendo, e o tempo está assim, passando rápido demais, nós temos que parar para meditar na palavra do Senhor. Nós temos que parar para orar e falar com o Senhor sobre todas as nossas situações, aquelas que a gente acha que é um mínimo, mas em tudo a gente tem que colocar nas mãos do Senhor e conversar com Ele. Amém, Walter? Amém. A Adriela está conosco, a irmã Edna está conosco, Lívia Correia está conosco, então muito obrigado por estar participando conosco e que essa mensagem consiga chegar em mais lares para que possa transformar assim, o nosso coração e o nosso modo de viver. Porque assim, a gente vive hoje, a gente tem que ter um cuidado muito, muito grande nas nossas casas, nos nossos lares, porque a gente está vivendo num mundo que, infelizmente, é assim, ninguém é dono de ninguém. E as pessoas estão se vendendo, se traindo por qualquer coisa. Os lares estão sendo destruídos porque muitas vezes o homem ou a mulher termina se vendendo, assim, perdendo assim, a referência por qualquer coisa. Por que acontece isso? Porque muitas vezes o Senhor não é o Senhor da sua vida, é o Senhor que está nesse lugar. Porque assim, quando o homem, eu entendo o seguinte, quando o homem, ou quando a mulher, ou quando o filho, por exemplo, quando o homem vem trair a sua esposa, é porque Deus já saiu do coração dele há muito tempo. E ele terminou colocando um ídolo no lugar de Deus. Porque no momento que a gente se afasta de Deus, cria um ídolo no nosso coração. E o ídolo que eu falo não é o ídolo imagem, não. Né? Porque muitas vezes a gente entende que a idolatria vem de imagem. A imagem é uma forma de idolatria, mas sim, a imagem começa a crescer no nosso coração. No momento que a gente começa a se afastar de Deus, começa a alimentar essa idolatria dentro da gente. E essa idolatria muitas vezes é o nosso tempo, que a gente muitas vezes rouba o tempo para ficar nas redes sociais. Muitas vezes o nosso ídolo é o dinheiro, o nosso ídolo é mais a festa do final de semana, o ídolo muitas vezes é o carro que eu tenho, porque assim eu não consigo entender como é que o ser humano ele começa a valorizar mais coisa do que pessoa. E hoje a gente está vivendo num mundo que é isso. O ser humano está valorizando mais coisa do que a própria pessoa, do que o próprio ser humano. Então é complicado entender como é que a pessoa consegue olhar, eu saber que essa coisa tem mais valor do que uma pessoa. Não existe. As pessoas têm um valor incalculável. Pessoa é fruto da imagem de Deus. Então, e eu vejo assim, as famílias nas suas próprias casas se destruindo, porque cada um não valoriza mais. A mãe não valoriza mais os filhos, o filho não valoriza mais a mãe, o esposo não valoriza mais a sua esposa. Porque assim, quando chega um momento que o esposo chega a trair a sua esposa, a arrumar uma mulher, é porque ele já perdeu todos os conceitos de família, de Deus,
Porque assim, como é que eu digo que amo a minha esposa? Eu vivo assim, eu digo que é a pessoa da minha vida, eu casei com ela, fiz jura de amor para ela, e chega determinado momento eu arrumo outra. Então assim, quando começa a acontecer isso, os valores cristãos foram se perdendo há muito tempo. E o interessante, Dilma, é que isso não está acontecendo de pessoa não cristã, está fazendo pessoa cristã, pessoas que vão à igreja. Eu não vou falar aqui igreja, essa ou aquela, mas as pessoas que vão à igreja, muitas vezes chega lá, adora, pessoa que diz que é cristã, mas no seu lado estão traindo sua esposa. Estão arrumando outra mulher. Então assim, que conceito de Deus que a gente tem no nosso coração é esse? Porque se eu amo Deus, que Ele diz que aquilo é pecado, aquilo é abominável aos seus olhos, e eu faço, então eu estou levando um Deus de brincadeira, não é um Deus de verdade. Assim, esse Deus que eu falo não é o Deus da Bíblia. Muitas vezes esse Deus que a gente que essas pessoas estão fazendo isso não é o Deus da Bíblia, deve ser qualquer outro Deus, não é o Deus da Bíblia. Porque se eu sei que esse Deus abomina essas coisas e eu começo a fazer, continuo a fazer, então esse Deus está bem distante de mim. Então a gente precisa voltar e fazer uma reflexão. O que é que a gente está fazendo na nossa vida? O que é que a gente está fazendo no nosso lar? Que lar eu estou construindo, né? Que lar eu estou construindo na minha vida? Se é um lar sobre a areia ou sobre a rocha? É assim. E muitas vezes a gente está deixando as redes sociais, o WhatsApp, roubar nosso tempo com Deus. Porque assim, se a gente for olhar e está nos ouvindo nesse momento, se a gente for chegar a dizer que não tem tempo para ler a Bíblia, é mentira, porque a gente tem vezes passa mais de 2 horas no WhatsApp, né? Então, que Deus é esse que eu sigo, que eu não tenho tempo para ele, mas tenho tempo de estar olhando coisa fútil no WhatsApp. E muitas vezes que a gente olha, as pessoas, não, porque eu estou trabalhando, estou fazendo isso, mas muitas vezes ele está enganando a si mesmo, porque não é aquilo que ele está fazendo. E quando a gente engana a si mesmo, isso é um auto-engano, a gente termina nos enganando para cobrir alguma coisa que está fazendo de errado, mas assim, não justifica. A gente tem que ter um tempo para Deus. Todos aqueles que dizem que não tem tempo para Deus, é mentira, a gente sabe que é, porque o tempo existe. Falta a gente se organizar e a gente dar prioridade, saber quem é o Senhor da nossa vida. É o Deus desse mundo ou o Deus da Bíblia? Então a gente tem que começar a definir, dar prioridade na nossa vida. Se eu sei que Deus é a prioridade da minha vida, eu tenho que ter tempo para Ele, eu tenho que ter tempo para conversar com Ele, tempo de ouvir. Porque como é que eu vou guiar a minha família, como é que eu vou guiar a minha esposa, a minha família, viver em sociedade junto com meus irmãos, se eu não tenho a experiência que Cristo me ensina? Eu não vou no caminho do Senhor, eu não leio a palavra. Como é que eu vou ser orientado? Como é que se a Bíblia é um manual de vida, como é que eu vou conseguir criar família, viver em sociedade, se eu não me interesso pelo manual? Eu tenho um manual, mas não procuro, então eu vou fazer do meu jeito. E o nosso jeito, a gente sabe que a gente erra. Nosso jeito já vem com falha. Então a gente precisa refazer o nosso valor de cristão, precisa rever o nosso valor como cristão, como pai, como mãe, como filho, porque assim eu estou falando pai e mãe, mas os filhos também, que estiverem nos assistindo, nos ouvindo. Muitas vezes a gente está na casa dos pais, dentro da casa dos pais, mas a gente quer ter uma vida liberta, uma vida como se fosse sem dono, uma vida que eu chego em casa a hora que eu quero, uma vida que eu faço o que quero. Então, que cristão é esse? Que exemplo de filho eu vou dar para os meus filhos, para as pessoas, se eu não aceito uma ordem do meu pai e da minha mãe? Que assim, pai e mãe foi criado para ser as pessoas, para guiar os seus filhos. Então, se eu não respeito meus pais, eu não respeito Deus. Se eu não respeito meu patrão, eu não respeito Deus. Se o patrão não respeitar o empregado, ele não respeita Deus, porque tudo está sob o jugo de Deus. O patrão tem que saber que aquele funcionário dele está sob o jugo de Deus. E ele também. O Senhor de todos esses é o Senhor Deus. Então a gente precisa entender o nosso papel. O esposo tem que fazer o seu papel, a esposa fazer o seu papel, e os filhos fazer o seu papel de filho. Porque esse filho vai ser um pai lá na frente. E ele tem que começar a aprender isso dentro do celular. Eu sei que muitas vezes tem lá que não passa muita experiência para os seus filhos, mas assim, essa nossa caminhada, esse nosso projeto de todas as quarta-feiras, a gente usa justamente para isso, para estar orientando, para estar passando valores, para que as famílias possam se reconstituir, aquela família que está no caminho errado possa ser liberta e pode voltar aos caminhos do Senhor, através da palavra de Deus, para que possamos corrigir, porque assim, não adianta a gente ganhar o mundo todinho e perder nossa família, perder nossos filhos. Que adianta eu ganhar o dinheiro do mundo todinho, chegar lá na frente, cheio de doenças, meus filhos, cada um por caminho, e eu deixei de viver a infância com meus filhos, deixei de viver a infância dos meus netos, com a minha família. Pronto, e a minha vida agora chega numa idade, estou doente, os filhos, cada um vê na sua vida, e aí foi que eu fiz da vida. Eu só trabalhei, paguei conta, esperando um dia de morrer.
porque a gente precisa refazer nosso papel de ser humano, papel de pai, papel de mãe, papel de cristão, porque ou a gente refaz tudo isso, ou a gente vai terminar caindo no buraco que não tem mais volta, caindo na escuridão. E quando a gente cair na escuridão, para voltar é muito difícil. Amém? Amém. Amém. Boa essa palavra, né? E é como, voltando para a palavra, né? Onde o Walter falando sobre o homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. Então, que a gente venha meditar nessa palavra, né? Se a nossa casa verdadeiramente ela está edificada sobre a rocha ou está sobre a areia. Porque se está sobre a rocha, vem os ventos, vem as tribulações, porque todos nós passamos. A chuva ela vem para os bons e para os ruins. Então, as situações também vêm para os bons e para os ruins. Só que há uma diferença. Quando a nossa casa é edificada sobre a rocha, nós temos a sabedoria em Deus para resolver as situações que chegam até nós. As tribulações, as dores, as enfermidades. Porque ela vem, né, Walter, para os bons e vem para os maus. Só que existe a diferença daquele que está edificado sobre a rocha, na palavra, ouvindo e praticando. E existem as situações que vêm sobre a casa, onde o homem é um insensato, que edificou sua casa na areia. Ele não vai ter sabedoria para conduzir a sua casa diante da dor, diante do sofrimento, diante de uma tribulação, diante de uma tragédia. Não vai, porque ele não está firmado em Deus. E é Deus que nos dá a sabedoria de nos conduzir diante das dificuldades que vêm até nós. É assim, Walter? Então, eu queria ver aí a irmã Edna, se ela pode louvar. O irmão Gustavo, que estiver por aí também, se quiser louvar, estiver nos ouvindo, nos assistindo com sua esposa Adriele, podem chamar aí, viu? Louvar aí, participar junto conosco. E quem for entrando, que já está com a gente também, se quiser ir colocando seu pedido de oração, pode colocar aí. Eu vou estar anotando aqui os pedidos de oração, amém? Seja bem-vinda, Luana, a esse programa. Seja bem-vinda a todos que estão conosco. É assim, e a Dilma falando assim do homem sensato e do homem sensato. O prudente e sensato. Assim, a tribulação, as pelejas vêm para todos, mas o homem sensato e a mulher sensata, ele vai saber conduzir aquele momento, vai passar por aquele momento. E o insensato, ele não vai conseguir resistir, vai terminando se perdendo. Porque a gente muitas vezes está, família se destruindo, muitas vezes a gente vê pessoas tirando a sua própria vida. Porque assim, infelizmente, a gente tem pessoa que não está firmada numa palavra, firmada no caminho do Senhor, e a gente precisa estar firmado. Todos vão passar por tribulação, por tempo difícil, por noites escuras vão, mas aquele que estiver firmado na palavra de Deus, ele vai saber passar por tudo isso. Pode até envergar, mas não vai quebrar, porque a palavra do Senhor sustenta. Porque a gente tem que ser como Paulo, saber viver tempos bons e tempos difíceis. E a gente está vivendo uma geração agora que não consegue viver tempo difícil, ele não aguenta viver tempo difícil. Porque essa geração que está vindo agora, essa geração de rapaz e de moça, se for passar a tribulação, os tempos difíceis que os pais dele passaram, eles não vão conseguir. Então assim, a gente precisa estar firmado na palavra de Deus, como Paulo. Paulo passou por tribulação, passou por peleja, passou por perseguição, mas sobreviveu a tudo isso e resistiu, porque estava firmado na palavra de Deus. E a gente precisa ser firmado na palavra de Deus. Principalmente o pai e a mãe. Ser firmado na palavra de Deus, para quando seu filho estiver andando pelos caminhos errados, ele conseguir trazer ele para si e mostrar o caminho verdadeiro. Porque muitos filhos se perdem no meio do mundo porque o pai não liga muitas vezes e a mãe também não tem tempo. E ele termina arrumando um amiguinho lá fora, um amigo lá fora, e esses amigos lá fora terminam sendo o conselheiro dele. A fonte de verdade desses filhos termina sendo as pessoas lá fora. Porque o pai e mãe não conseguiu suprir esse papel, não conseguiu fazer esse papel. As pessoas lá fora terminam fazendo. E muitas vezes é pelo caminho errado. E a gente precisa conversar com nossos filhos, principalmente os filhos adolescentes. A gente precisa conversar com eles e dar exemplo, porque ou a gente faz isso ou a gente vai perder essa geração, vai perder nossos filhos para o caminho errado. A gente precisa ser amigo, precisa, não é que eu digo, não é ser leniente, mas é ser correto, falar a verdade e corrigir na hora de ser corrigido.
mas a gente precisa estar com nossos filhos, mostrando o caminho. Nem sempre eles vão seguir, todos não vão seguir, mas pelo menos a nossa parte foi cumprida como pai e mãe, mostrou o caminho a seguir. Agora o que a gente precisa é gastar tempo com nossos filhos, gastar tempo com a nossa família, porque não existe nada mais precioso do que a nossa família. E muitas vezes a gente está sendo negligente da nossa família e está vivendo lá fora com amigo, com amiga e com outras pessoas lá fora, e nossa família em casa sem o suporte de um pai e da mãe. Então a gente precisa refazer nossos valores cristãos, nossos valores como pai e valores como mãe. A gente precisa reconstruir a família original. Ou então a gente vai perder todos os nossos filhos, toda essa geração vai se perder por conta de pai e mãe que não souberam andar no caminho do Senhor. Então precisamos construir nossa casa sobre o que, Dilma? Sobre a rocha. Sobre a rocha, né? E outra coisa que o Walter falando, e nós sabemos que muitas pessoas que estão sendo só ouvintes da palavra e não praticantes, o tempo hoje é de começar a praticar. Né, Walter? Nós estamos num tempo em que nós temos que nos levantar do nosso comodismo e não sermos apenas ouvintes da palavra. Porque o que Deus quer de mim e de você é que você seja um praticante da palavra. Esses dias eu estava meditando na palavra de Zaqueu. E Zaqueu foi um também que teve ele e a família dele foram salvas. Mas eu olhando a história de Zaqueu, e Zaqueu era um homem de posse, né, Walter? Era um homem de posse. Então ele ouviu falar de Jesus. Olha mesmo. Eita, Jesus lindo. Ele ouviu falar de Jesus. E mesmo ele sendo um homem de posse, ele foi ao encontro. Ele ouviu e ele foi ao encontro de Jesus. E ali todo mundo sabe a história de Zaqueu, né? Ele era pequenininho, um anão, né? As pessoas dizem. E ele subiu na figueira e se escondeu. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que ele nos vê, minha gente. Ele nos vê aonde a gente estiver, a situação do qual a gente estiver vivendo, ele está vendo tudo. Então Zaqueu ali ele teve curiosidade, porque ele ouviu muita gente dizer, olha, aquele homem ele fez prodígios e milagres por onde ele passou. Ele curou cego, ele restaurou, ele transformou a vida de Paulo. Então, ele ouviu muitas coisas de Jesus, que Jesus fazia, que ele teve curiosidade de ver. E olha que quando Jesus ia passando, Jesus disse, desce daí, Zaqueu. Desce daí, que hoje chegou salvação na sua casa. Olha que coisa linda. Mas, quando Jesus disse que chegou a salvação na casa dele, e Jesus foi até a casa de Zaqueu, e Zaqueu era um homem que, apesar dele ter um recurso, muitas coisas ele adquiriu furtando, né, Walter? De modo fraudulento. De modo fraudulento. A gente sabe a história de Zaqueu, foi desse jeito. Mas, quando há... O que é que o Senhor está me levando? Quando há um arrependimento verdadeiro, e Jesus é aquele que conhece o nosso coração, né, Walter? Ele sabe quando é um arrependimento verdadeiro. Ele vai o quê? Restituir aquilo que ele fez de errado. E Zaqueu, quando o Senhor disse que hoje chegou a salvação para a sua casa, ele disse que ia restituir aquelas pessoas que ele roubou, né, Walter? Ia dar, ia pagar. Então, ele fez o quê? Eu quero seguir esse mestre. Mas ele entendeu que para seguir Jesus tem que ser com o coração transformado verdadeiramente. Eis que tudo se faz novo. Então Zaqueu, ele esqueceu, ele viu o que ele vivia era uma vida errada, e ele sabia que para seguir o mestre, ele tinha que transformar a casa dele. Então ele transformou, começar por ele. A transformação veio começando por Zaqueu. Eu vou restituir tudo que eu denegri. Então ele fez aquilo ali e seguiu Jesus, e a casa dele foi salva. Então não existe evangelho sem transformação, Walter, né? Não existe evangelho sem cruz. Sem cruz, sem transformação. Eu tenho que todos os dias
olhar para mim mesmo, não é para o Walter, é para mim. Porque a salvação ela é individual e a gente sempre conversa sobre isso. Eu tenho que olhar para mim, me rever e dizer, Senhor, onde é que eu preciso melhorar? Porque nós precisamos todos os dias melhorar em algo, né, Walter? Todos os dias, porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos. Mas a gente tem que entender que nós estamos vivendo os últimos tempos na terra. Não há mais tempo para a gente brincar com a palavra do Senhor. Não há mais tempo da gente ser só ouvinte. O tempo hoje é de sermos praticantes da palavra. Então, se tem alguma coisa que está me impedindo de ser um praticante da palavra e eu quero continuar sendo ouvinte, que pena. Porque a palavra vem dizer que a casa ela só é edificada sobre a rocha se você não for só apenas ouvinte. Que você seja principalmente um praticante da palavra. E eu creio que a palavra do Senhor hoje, Ele alcançou almas nessa live. E eu sei que essa palavra, Walter, eu tenho certeza que ela vai ser divulgada por outras pessoas que vão meditar a partir de hoje nessa palavra, que vão meditar, que vão procurar viver ela no seu dia a dia, praticar verdadeiramente. Amém? Amém. Muito bem. Eu sei que muitas pessoas hoje, e pode ser até que está nos ouvindo, muita gente está passando por, um pensamento que não vem, que não convém, muitas vezes está passando por tribulação na sua vida, passando por peleja, muitas vezes com a alma triste, abatida. A gente sabe que isso acontece com as pessoas, a gente sabe que os tempos são maus, as pessoas nos decepcionam, infelizmente, mas a gente tem que ter um coração sincero e aberto. Porque quando a gente tem um coração aberto e pede nosso socorro, o nosso grito é para Cristo, Ele nos socorre. Então eu digo para você toda você que está nos ouvindo, todas vocês que estão nos ouvindo agora, as irmãs e irmãos, que estiver passando por algum pensamento ruim, está passando por alguma dificuldade, no seu casamento, na sua casa, com o seu filho, com o seu esposo, pode ter certeza, se você pedir realmente a Deus que restaure sua família, restaure seu casamento, agora pedir com sinceridade, com o joelho no chão, Deus vai restaurar sua família, porque a família é projeto de Deus, Ele quer restaurar sua família, sua casa. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que Deus vai atender o seu pedido, se você estiver no caminho, estiver pedindo a Deus com sinceridade e com amor, gastando tempo com Deus. Deus vai restaurar sua casa, sua família, e vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. Quando eu falo restaurar que você perdeu, não é bem financeiro não, tudo aquilo que você perdeu, muitas vezes você perdeu a sua essência, perdeu a sua paz, perdeu a sua calma por conta da correria do dia a dia, mas peça a Deus que restaure tudo isso que você perdeu, a sua calma, a sua alma, o seu coração, o seu amor pela sua família, o seu amor pelo seu marido, o seu amor pela sua esposa. Peça a Deus que restaure isso, porque Ele vai fazer. Porque nenhuma família pode ser destruída por conta da nossa negligência. A gente tem que pedir sabedoria a Deus. Tem que saber, só Ele pode consertar a minha casa e a sua casa. Só Ele pode transformar nosso coração de pedra em um coração de carne. Só Ele pode dar vida nova, para que possamos revestir do novo homem, da nova mulher, e ter uma vida nova em Cristo. Então peça sabedoria a Deus, para que você possa restaurar a sua casa e a sua família, para que a sua família possa ser uma nova família em Cristo, e possa ser abençoada, e possa ser transformada através da oração. Porque a gente vive tempos difíceis, a gente vive as pessoas estão se perdendo nesse mundo, o Deus desse mundo já não é mais o Deus da Bíblia, o Deus desse mundo é outra coisa, e a gente sabe que a gente está perdendo nossos filhos, muitas vezes perdendo as pessoas próximas da gente para esse mundo. E a gente precisa batalhar, precisa lutar contra isso. A gente precisa restaurar nossa casa e restaurar nossa família através da palavra do Senhor. Então esses momentos está sendo muito bom para mim primeiramente, porque a minha família está sendo transformada através da palavra, e que essa mensagem também possa transformar a sua casa e a sua família através da palavra de Deus. Porque só Ele pode mudar, só Ele pode dar uma vida nova. Só Ele pode dar um coração de carne, quebrar esse coração de pedra que muitas vezes está acontecendo na sua casa, com seu esposo, com a própria esposa ou com seus filhos. Então a gente precisa resgatar essa essência de cristão e precisa orar a Deus para que Ele transforme a nossa vida, transforme o nosso lar e nos dê força para sobreviver. Porque os tempos já estão difíceis, as coisas já estão difíceis. Se a gente não orar e pedir força a Deus,
fica mais difícil ainda. A gente sabe que as pessoas já não têm mais esse amor pelas pessoas. Quando a gente vê dentro da própria casa, as pessoas já não se amam mais, imagina as pessoas de fora. As pessoas já não têm mais empatia pelo outro. As pessoas só querem levar vantagem sobre o outro. Então a gente precisa valorizar pessoas, não coisa. Precisa amar pessoas, não coisa. O maior bem desse mundo são as pessoas. O maior bem da sua casa é sua esposa, seus filhos. Não é coisa. E muitas vezes a gente está deixando, negligenciando a nossa casa, a nossa família para conquistar coisa. Mas o que adianta eu conseguir conquistar o mundo todinho e perder minha família? Então a gente tem que valorizar pessoas e não coisas. Tem que amar. A gente tem que amar do fundo do coração. A gente tem que amar com amor verdadeiro. Não dizer que ama, porque assim, as pessoas, em muitos lugares, que lindo, eu te amo, mas esse ama é da boca para fora. A gente precisa amar do coração, amar verdadeiramente. Amar é dar a vida pelo próximo. Amar é cuidar. Amar é transformar. Amar é querer o bem do outro. Quantas famílias querem o bem da outra, né? Faz alguma coisa para que o outro esteja bem. Quantas vezes o esposo lutou para que a sua esposa esteja bem. A gente vê que tem casal novos hoje, recém-casado, ou com 10, 15 anos de casamento, vivendo uma vida cada um como se fosse estranho da sua casa. Então, que família é essa? Que modelo de família a gente está se criando hoje na sociedade? Né? E o nosso papel é que a gente possa levar essa mensagem para que a família possa resgatar os seus valores de família. Família é a esposa amando sua esposa, amando seus filhos e os filhos amando e respeitando seus pais. A gente precisa reconstituir o lar. Como é que a gente faz isso? Só através da palavra de Deus. Nenhuma universidade do mundo, nenhuma escola vai ensinar como reconstruir o seu casamento se não for a própria palavra de Deus. Eu posso até chegar a dar conselho a alguém, mas se não estiver baseado na palavra de Deus, isso não tem valor, porque só Deus pode reconstituir a nossa vida, o nosso casamento e a nossa família. E quando eu falo de família, família é coisa séria. A gente precisa pensar o que a gente está fazendo na nossa casa, porque a gente vive como se amanhã eu conserto, e esse amanhã nunca chega. E a gente vive, daqui a pouco tem que passar 10, 15 anos e a coisa continua igual ou pior. Então a gente precisa refazer nossa família hoje. Eu espero que cada um saia dessa live, dessa palestra, dessa live, com um sentimento de reconstruir a sua família, de ser um pai melhor, de ser uma mãe melhor, de ser um filho melhor. Porque a gente só vai conseguir estar melhor na sociedade, só consigo estar melhor na igreja, eu só consigo me relacionar bem na igreja se eu estiver bem na minha casa, se eu estiver bem com as pessoas, se eu amar as pessoas. E para mim amar as pessoas, não precisa não que elas me amem, eu tenho que amar as pessoas porque Cristo me amou, eu não merecendo, mas Ele me amou e deu a vida dele para que eu fosse salvo. Então eu tenho que amar as pessoas têm um hábito de só amar alguém se ela é amada de volta. Não, eu preciso amar as pessoas porque esse amor vem de Cristo. Se dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, as pessoas não simpatizam com você, mas ame ela, respeite ela, porque assim a gente sabe que tem pessoas com um perfil diferente, com um caráter diferente, uma explosiva, a outra não. A gente precisa amar e respeitar as pessoas, independente da atitude e da maneira dela. Todos são filhos de Deus e todos precisam ser amados. Se Deus nos deu a vida, todos aqui é porque Ele amou as pessoas, Ele ama as pessoas. Então quem somos nós para não amar pessoas? A gente precisa amar mais as pessoas, independente do que ela seja e como ela é. Se ela é preta, se ela é branca, se ela é alta, se ela é abusada ou não. Eu preciso amar as pessoas, porque assim, as pessoas refletem a imagem de Cristo. Eu preciso amar pessoas e saber viver dentro de comunidade, dentro de sociedade, dentro de igreja, dentro da minha casa. Eu preciso amar mais e criticar menos. Eu preciso amar mais e julgar menos, porque as pessoas gostam de julgar, mas quando é na hora de cuidar, de amar, ninguém quer, mas para julgar, todo mundo julga. Basta um irmão ou uma pessoa fazer alguma coisa errada ou cair em decepção, a gente consegue falar mal de muitas coisas, mas quando é para julgar, ninguém quer. Então a gente precisa rever os nossos valores. Precisa ser cuidada, precisa ser amada, precisa ser corrigida também, mas precisa ser amada. Agora, julgar, não só para julgar, a gente pode ajudar. Quem julga é Deus. A gente pode corrigir, pode ajudar e dar a mão. Porque o nosso papel é sempre dar a mão àquele que precisa, independente se ele gosta da gente ou não. Se precisar, a gente tem que servir. A gente tem que deixar Cristo brilhar em nós. Ser luz nesse mundo de treva. A gente precisa ser luz. Que a gente sabe que esse mundo está em treva. A gente precisa ser luz. E o cristão precisa ser luz. Por quê? Que diferença eu faço se eu sou igual aos outros? Então não tem diferença. O cristão precisa ser diferente dos outros. Ele precisa brilhar onde ele chega. Brilhar com amor, com sabedoria e com compaixão pelo próximo. Amém? Amém. Amém. E dar as boas-vindas a Marcileide, que entrou também. Seja bem-vinda, Marcileide. A Deusa entrou. Bem-vinda, Deusa. Amém.
Sejam bem-vindas. Então nós sabemos, né, que todos os homens e mulheres de Deus, nós somos dignos da misericórdia de Deus. Então o amor e a graça de Deus, eles são oferecidos a todos nós, independentemente do nosso passado. E gratuitamente, Né? E gratuitamente. Então nós somos privilegiados. Então que nós possamos pegar essa palavra de hoje e edificar a nossa casa verdadeiramente sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Amém. E já estamos chegando ao finalzinho, né? Só falta 8 minutos para estar encerrando. E você que precisa e quer colocar algum pedido de oração específico, coloque aí para que a gente esteja orando e encerrando a live em nome de Jesus. Na próxima quarta-feira estamos de volta. Amém. Então, assim, foi mais uma live que a gente está aqui hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, né? Consentiu mais um dia de vida estar aqui. E que possamos, assim, cada dia mais ser transformado através da palavra de Deus. Para que nossa família possa ser transformada. A paz do Senhor, Marcelene. E a gente possa ser pessoas melhor que eu falo, melhor dentro da palavra. Não melhor do que o outro, mas melhor a cada dia. Melhor para servir, melhor para amar, melhor para viver em sociedade, melhor para viver em comunidade. E a gente tem que refletir todo dia. Onde é que a gente está construindo nossa casa? É sobre a areia ou sobre a rocha? Então, assim, quando está construído sobre a rocha, aguenta pancada, aguenta chuva, aguenta tribulação, mas a gente sobrevive, porque Cristo está conosco. Cristo está segurado na nossa mão, Ele está conosco. Agora, quando a casa é construída sobre a areia, aí qualquer vento de doutrina, qualquer tempestade derruba e a gente se perde. Então, família precisa ser construída sobre a rocha, sobre o amor de Cristo. Precisa ser família temente a Deus, família que segue os preceitos de Deus, família que sabe amar. Agora, quando família que sabe amar e sabe perdoar, primeiramente, a gente tem que respeitar o marido, respeitar a sua esposa, e a esposa respeitar seu esposo. Como é respeitar? Respeitar como Cristo respeita as pessoas. Amar, ser fiel, porque assim a gente diz que é fiel, a gente diz que ama, mas o nosso amor é volátil, nosso amor é trocado por qualquer coisa. Qualquer coisa a gente briga, qualquer coisa a gente separa, qualquer coisa pede o divórcio, qualquer coisa não presta. Então, que amor é esse? Família precisa dar exemplo, família precisa ser a luz que ilumina a sociedade. E é um farol que ilumina a sociedade. Porque toda a sociedade vem dentro de uma família. E ela precisa refletir isso na sociedade. Precisa refletir isso na sua escola, no seu trabalho, no seu negócio. Precisa refletir esse amor de Deus. Precisa ser luz para que outras pessoas sejam iluminadas. Para que as pessoas que chegam até a gente saibam melhor do que quando chegou. Porque tem pessoas que a gente chega perto dela e a gente sai pior do que quando chegou. A gente precisa ser pessoa que quando chegar alguém perto da gente que conversa, sabe melhor. Como é que sabe melhor? Através de uma palavra de conforto e carinho, uma palavra de Deus. Então as pessoas precisam ser melhores no seu lar, na sua casa, na sua família. E precisa construir sua casa dentro dos preceitos, dentro da palavra e corrigindo seus filhos e andando nos caminhos do Senhor. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Ser fiel a Cristo e ser fiel à sua esposa e ser fiel a seus filhos. E os filhos ser fiel a seu pai e a sua mãe. Porque não existe filho próspero se ele não respeita seu pai e sua mãe. Pode olhar, todo filho que é desobediente ao pai e à mãe, a maioria se perde no meio do caminho, porque foi desobediente ao pai e à mãe. E o pai e a mãe é um reflexo de Cristo aqui na terra. Deus constituiu para que possa gerar filho, gerar filha, para que possa conduzir seus filhos no caminho do Senhor. E filho que não respeita pai, não respeita a mãe, termina se perdendo no meio do caminho. Porque filho tem que respeitar pai. E pai e mãe tem que respeitar filho. Tem que ser recíproco. A obediência tem que ser recíproco. Um obedecer, ser obediente ao outro. E cada um assumindo seu papel. Mãe assume seu papel de mãe, pai assume seu papel de pai e filho seu papel de filho. Respeitando, sendo exemplo. Para que possamos ter pessoas melhores no meio da sociedade. Pessoas que saibam amar e saibam perdoar. Porque assim, a gente é muito de quando alguém nos trata mal, a gente não perdoa. Que amor é esse que a gente tem? Que filho de cristãos somos nós? Que a pessoa, porque alguém falou mal ou alguém disse alguma coisa, a gente não perdoa. O perdão é de Deus. Então, aquele que está em Cristo, ele perdoa. Porque o perdão não é nosso, o perdão é de Cristo. Então, assim, fica essa reflexão de hoje, a casa sobre a rocha, edificar a nossa casa sobre a rocha,
para que possamos, a partir de amanhã, quinta-feira, começar a viver uma vida nova, uma vida mudando nosso hábito velho, de velho homem, velha mulher, de velha família. Construir uma família baseada na palavra de Deus, construir nossa casa sobre a rocha, para que possa ser edificada e venha os ventos, venha as tempestades, mas consiga resistir essa intempérie, essa tempestade que vem, ser resistente a essas coisas que vêm, porque a gente sabe que os tempos não estão fáceis. Então, se a gente não cuidar da nossa casa, não cuidar dos nossos filhos, a gente está se perdendo e perdendo toda uma família por conta da nossa insensatez, da nossa falta de cuidado, porque pai e mãe foi constituído para cuidar da sua família, cuidar da sua prole. O marido ficou para cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. A esposa ficou para ser a pessoa que cuida da sua família, cuida do seu esposo. E ambos vivem uma vida em Cristo, uma vida abundante em Cristo, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Porque se uma casa não tem paz, não tem tranquilidade, a sua briga, pode ter certeza que Deus não está ali. Quando Deus não está, outra coisa está no lugar de Deus. Então assim, a gente precisa ser exemplo de nossa casa, a gente precisa ser pais coerente, precisa ser mãe coerente, para que nossos filhos olhem para a gente e saibam que o pai e mãe é aquilo. Pai e mãe é uma base para que a sociedade cresça, sendo fortalecida na palavra do Senhor, para que os filhos consigam respeitar a mãe, respeitar o pai. Ele consegue respeitar seu professor, consegue respeitar o idoso e consegue respeitar as pessoas, porque ele tem um exemplo na sua casa. O pai e mãe se respeitam, o pai e mãe respeitam ele, então ele vai refletir esse papel lá fora. Agora, quando pai e mãe não respeitam dentro de casa, não respeitam seus filhos, ele vai replicar isso lá fora. Então, toda a base de uma sociedade vem dentro de um lar, vem de uma família. E a família precisa ser construída na rocha. Amém? Amém. Também quero dar as boas-vindas ao irmão Rosivaldo, cunhado da irmã Edna. Seja bem-vindo, irmão Rosivaldo. Bem-vindo, Rosivaldo. Em nome de Jesus. Vamos deixar agora orando, né? Apresentando, Walter. A Dilza pediu oração para ela e a família. A irmã Edna também. A Luana também pede oração pela família. Amém? Vamos orar por todos que estão aqui, né? Seja que Deus venha entrar com providência na vida do irmão Rosivaldo, na vida da irmã Aparecida, Dionísio, do Rafael, da Bilil, pastor Daniel, irmã Edna, Adriele, a Lívia, a Luana, a irmã Macileide, a Dilza. Então, todos que estão aqui, o Valdo vai estar orando e apresentando em nome de Jesus essas famílias. Amém. Então vamos orar? Amém, Jesus. Vamos orar e que essa oração consiga ser uma oração, vocês consigam orar junto conosco, para que essa oração consiga atingir o lado de cada um nesse momento, cada casa, cada família, para que ele possa fazer a transformação, que precisa fazer a transformação na sua casa, que a sua casa precisa. Então, vamos orar juntos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais uma noite, Senhor, junto contigo. Obrigado, Senhor, por ter dado essa palavra, Senhor, para que possamos passar para o teu povo, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia em nossa vida, Senhor. Visita, Senhor, cada lá nesse momento, Senhor. Cura, Senhor, aqui precisa ser curado. Restaura, Senhor, as famílias. Restaura, Senhor. Tira as pessoas de todo o vício, Senhor, da bebida, o vício do álcool, o vício da prostituição, Senhor. Todo aquele que está vivendo uma vida de regrado, uma vida, Senhor, que não agrada a Ti, Senhor. Toda família, toda mãe nesse momento, Senhor, que está passando por tribulação, está sofrendo por conta de um filho, por conta do seu esposo, Senhor, com doença nos seus lares, Senhor. Restaura, Senhor, essas famílias. Visita cada um nesse momento, Senhor, e cura, liberta de todo o mal, de toda tentação, Senhor, e renova os lares, Senhor, renova as casas, Senhor, renova as famílias, Senhor, para que cada família possa ser restaurada através da palavra do Senhor, através da palavra de Deus, e possa ser curada, a família possa ser restaurada, possa ser, Senhor, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, visita cada pessoa nesse momento que está conosco, Senhor, e transforma suas vidas, Senhor, através da tua palavra, Senhor, que possa, Senhor, entrar nos corações dessas pessoas que estão conosco, Senhor, e possa tocar seu coração, Senhor, e fazer a obra que precisa ser feita, Senhor. Tirar tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, tirar todo pensamento ruim, todo pensamento perverso, Senhor, todo vício, Senhor, do mal, e possa ser transformado em uma nova pessoa, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, eterno Pai, também queremos colocar diante de Ti a minha vida, a vida do Walter, Senhor Jesus. Coloque diante de Ti o nosso casamento, a nossa família.
Te apresento nessa noite o Fred, a Monique, a Rebeca em tuas mãos, consagrando a vida de cada um deles. Também te apresento o Mateus, a Lídia, o Levi, a Esther, Senhor, que está para nascer. Que o Senhor abençoe, dê graça e sabedoria aos meus filhos para conduzir os lares dele diante da tua presença e edificar suas casas sobre a rocha. Também te apresento o Rafael, nosso filho adolescente. Continua sendo com ele, Senhor, por onde ele for. Que ele cresça, Senhor, cada vez mais, sendo guiado pela tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus, esse projeto, para que na próxima quarta-feira a gente venha alcançar mais famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Abençoe. Quarta-feira, nesse mesmo horário, estaremos aqui levando mais uma palavra com um tema diferente, mas com o mesmo propósito: levar as palavras de Deus ao lado de cada família, ao lado de pessoas que precisam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, até quarta-feira, às 22 horas. Espero que você esteja conosco. Convide mais pessoas para que possamos partilhar essa palavra que vem da palavra de Deus. Amém? Amém. Até quarta-feira, com fé em Deus. Deus abençoe a todos.